Agora. Bom dia, nós estamos aqui, hoje é dia 23/11 de 24. Estamos aqui no nossa madrugada MM, e hoje nós temos aqui o prazer de ter o pastor Ângel de Igrejinha, né? O pastor Ângel vai trazer a mensagem para nós e os próximos momentos agora é com ele. Fica à vontade, pastor. Muito, muito, muito obrigado. Um bom dia, um feliz sábado a todos. Um, um feliz sábado aí para os nossos amigos que vão sair em missão nesse dia, né? Que vão para algum projeto específico aí, especial, que Deus esteja abençoando a todos. Quando me convidaram para estar falando aqui, disseram assim, pastor, olha, se você tiver alguma história que envolva motociclismo, né? Que envolva aí o Ministério das Motos aí, o senhor envolvido, compartilha isso conosco, né? E assim, eu cresci em Brasília, e Brasília é uma cidade grande, né? Eu nunca aprendi a andar de moto em Brasília. E quando eu fui ser pastor no Tocantins, isso já faz uns dias já. Isso foi ali por volta de 2009, 2010. Eu falei assim, eu vou ter uma moto para que eu possa me deslocar ali de uma cidade para outra, eram algumas cidades, né? Cidades pequenas. Eu falei, vai ser uma boa oportunidade eu ter uma moto, economizar um combustível ali, né? E decidi ter uma moto. E foi um desastre, literalmente, né? Em poucos dias ali que eu tentei aprender a andar de moto, eu caí, e aí já fiquei meio com medo, e quando você fica com medo a coisa não desenvolve, né? Então acabou que eu não consegui a habilidade de pilotar uma moto. Então eu tenho uma inveja santa aí de vocês que pilotam bem a moto. Eu posso ir muito bem na garupa, né? Ou no carro de apoio, tá certo? Mas ali pilotando a moto eu não sou a melhor opção. Melhor com a Bíblia na mão. Mas, queridos, eu queria compartilhar com vocês nesta manhã ah, uma mensagem de reflexão na nossa condição espiritual, né? E eu queria, para isso, te convidar para abrir aí a sua Bíblia. Eu estou olhando aqui para a tela do computador, que eu estou aqui com a minha colinha na minha frente. Queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7, o verso 14. É um texto conhecido, mas é um texto bastante impactante. E eu queria compartilhar esse texto com vocês nessa manhã e depois fazer uma reflexão ali no livro de Apocalipse e ver o que Deus tem a nos dizer. Mas aqui em 2 Crônicas, no capítulo 7, o verso 14, diz assim, ó: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, esse texto, ele é uma promessa de Deus, mas é uma promessa de Deus em um cenário muito específico do povo de Israel. O povo de Israel estava nesses altos e baixos, nessas idas e vindas que o povo de Israel passou, que o povo de Israel enfrentou. Nessa oportunidade, eles estavam sendo liderados por Salomão, e agora Deus, ele faz uma promessa para o povo de Israel de que se esse povo se mantivesse ligado a Deus, de que se esse povo se mantivesse submisso à vontade de Deus, e a principal palavra que eu queria enfatizar aqui, se esse povo se humilhasse a Deus, que ele iria fazer grandes coisas através desse povo. A palavrinha humilhar-se, ela não é uma palavra comum para o coração e para a mente do ser humano. Porque a gente não gosta de se humilhar, né? Passar por uma humilhação não é algo agradável. Quando a gente passa por alguma vergonha pública, né, ou comete alguma gafe, a gente se sente ali humilhado, a gente se sente mal. Ah, esse sentimento não é um sentimento que a gente gosta de sentir, que a gente tem satisfação de experimentar. E Deus aqui
convida o povo de Israel para experimentar justamente esse sentimento, o sentimento de se humilhar. Eu gosto de comparar esse sentimento com alguns episódios de alguns personagens bíblicos. Por exemplo, eu gosto de comparar esse sentimento de se humilhar com o momento em que Pedro, ele se encontra com Jesus, depois que Jesus já ressuscitou, quando Jesus ele vai falar para Pedro, perguntando por 3 vezes, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E aí Jesus vai questionar Pedro e Pedro vai responder, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E naquele momento, Pedro ele estava sendo humilhado por Jesus. Mas essa humilhação, diferente de outras humilhações, não era uma humilhação ruim. Jesus estava quebrando o coração de Pedro, quebrando aquele vaso que precisava ser restaurado para reconstruir aquele vaso. Então, quando nós passamos por uma humilhação, mas quando Cristo Jesus é que humilha o nosso coração, quando Cristo Jesus ele permite que nós passemos por uma renovação, por uma transformação, nós, na verdade, estamos tendo a oportunidade de crescer, de mudar, de amadurecer. Então, isso não pode ser um sentimento ruim, um sentimento negativo. Agora, ainda assim, o nosso coração, que tem a tendência natural de ser egoísta, né, de pensar em si mesmo, ele tem essa dificuldade de se humilhar. E na Bíblia, esse termo, se humilhar, do ponto de vista espiritual, ele tem uma palavra mais específica que é a palavra quebrantamento, né? Que é quando a gente se humilha perante Deus, a gente se quebranta perante Deus. A outra situação bíblica que expressa esse quebrantamento é quando algum personagem bíblico declara que ele não vale nada, que ele é igual ao pó da terra, que ele é semelhante a, a cinzas, né, de saco, porque ele está se declarando ali não ter valor nenhum, não ter nenhum, nenhuma estima pessoal. Ele está abrindo mão de si mesmo e reconhecendo o pouco que ele é diante da grandiosidade de Deus. Jó passou por isso e tantos personagens bíblicos passaram por esse momento de quebrantamento. Agora, eu queria fazer uma relação dessa necessidade que todos nós temos de quebrantamento com o fato de nós sermos o povo de Deus para os últimos dias da história desse mundo e, do ponto de vista histórico, sermos a igreja de Laodiceia. E aí eu quero que você vá ali para o livro do Apocalipse. Vou aqui passar as páginas da minha Bíblia. Você pode abrir em Apocalipse capítulo 3, no verso 14. E nós vamos ter ali a descrição da igreja de Laodiceia. E só para recapitular, sei que você conhece, sei que você sabe, mas nós temos a descrição ali das igrejas do Apocalipse, nos capítulos 2 e 3, e a descrição dessas igrejas vai mostrar 7 igrejas que pertenciam ali à região da Ásia Menor, o sul da Ásia, e essas igrejas elas foram alcançadas pelo Evangelho, elas foram alcançadas pela verdade da palavra de Deus, e cada uma dessas igrejas tinha suas características. Eram cidades que existiam naquela época, e nessas cidades o povo de Deus ali se reunia, e essas cidades elas tinham características, e Deus fala dessas características, mas Deus vai relacionar as características dessas cidades com períodos da história do povo de Deus ao longo da história do mundo. Então, a igreja de Laodiceia é a última dessas 7 igrejas, e a igreja de Laodiceia, como você sabe, ela representa então o povo de Deus nos últimos dias. O povo de Deus que deveria trazer essa última mensagem ao mundo, trazer a verdade presente para esses dias. Esse povo somos nós, e louvado seja Deus por isso, porque nós representamos esse povo. Agora, quando nós lemos a respeito de Laodiceia,
nós vemos algumas características que não são características tão positivas assim. E você conhece a narrativa, mas eu quero que você leia comigo. O verso 14 diz assim, ó: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E aí o verso 15 vai dizer assim, ó: Eu sei as suas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que fosse frio ou quente. O texto aqui, ele está falando de uma realidade que era muito comum para o povo de Laodiceia. E provavelmente você já ouviu, a região de Laodiceia era uma região de águas aquecidas e o abastecimento de água ali naquela região, ele se dava por essas águas que chegavam aquecidas em Laodiceia. E quando eles iam beber dessa água, a água era uma água com um cheiro forte, e além de ter um cheiro forte, ela não estava nem friazinha, geladinha, e nem ela era uma água de fato quente que pudesse ser usada para alguma coisa, para um chá, era uma água morna. E a água morna, ela não tem a serventia, né? A água morna, ela não serve para o shima ali, que a pessoa quer tomar, ela não serve para você se refrescar quando você está em um sol quente. A água morna, ela é uma água sem graça. E Deus, quando se refere à Laodiceia, quando se refere a nós, ele está dizendo isso a nosso respeito. Ele está dizendo que nós somos sem graça. Ele está dizendo que nós não somos e nem quente e nem frios. Agora, tem um ponto aqui que é importante, que é assim, ó. Por que que ele está falando que a gente não é frio e nem quente? Seria muito bom se fôssemos quentes. Aqui, esse aquecimento está falando do aquecimento do ponto de vista espiritual, de uma pessoa que é aquecida espiritualmente, que é avivada espiritualmente. E quando se refere ao fato de não sermos nem frios, está falando, olha, não é frio. E você pode pensar, ué, mas não ser frio é uma coisa positiva, né? Se eu não estou sendo frio, isso é bom. Mas qual que é o problema do frio? O problema do frio é ele não perceber a sua condição. O problema da pessoa que não está fria espiritualmente, mas está morna, né? A pessoa que não é nem quente e nem frio, ele não percebe que é frio e acha que é quente. Ele não percebe a sua realidade. E isso tem uma relação muito direta com o texto ali de Tessalonicenses, não. O texto de Crônicas que a gente leu anteriormente, quando diz que nós devemos nos humilhar diante de Deus. Quando nos convida a nos humilharmos na presença de Deus. Porque para a gente se humilhar, a gente precisa perceber a nossa real condição. Para a gente se humilhar, nós precisamos perceber o quão pequenos nós somos, o quão vazios nós somos. Para a gente se humilhar, a gente precisa passar por situações que tire a nossa máscara e faça com que nós nos vejamos como realmente somos. E do ponto de vista espiritual, a gente gosta de se mascarar, né? A gente gosta de se ver numa realidade muitas vezes melhor do que nós realmente somos. O texto de Crônicas fala da necessidade de se humilhar. E um dos problemas das pessoas que representam esse período da igreja, né, o último período, os últimos dias da igreja de Laodiceia, a principal dificuldade de Laodiceia é justamente essa, de se humilhar, de perceber as suas reais necessidades. E aí Deus, através aqui de Apocalipse, ele vai falar um pouquinho mais a respeito de Laodiceia, e ele vai dizer assim, né? Agora o verso 16. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então agora, você que vai beber ali, né, um gole de água fria, gelada para se refrescar, e você coloca aquela água na boca com a expectativa de matar a sua sede, e vem aquela água morna, e você tira aquela água para fora,
porque ao invés daquela água trazer refrigério, ela vai trazer uma sensação ruim, uma sensação desagradável. E aí Deus ele está justamente mostrando que ele não se agrada dessa mornidão, que Deus ele tem a expectativa de que nós possamos de fato sair dessa mornidão. E às vezes a gente pode pensar assim, não, mas eu sou uma pessoa envolvida, sabe, na igreja, hoje eu vou fazer missão, hoje eu acordei ali às 5:30 da manhã para beber uma água, para lavar o rosto e assistir o culto bem cedinho, porque eu estou envolvido, porque eu estou engajado, porque eu quero ver Jesus voltar. Mas sabe, essas coisas, elas não significam quebrantamento. Elas podem até significar que nós estamos buscando, que nós estamos querendo, que nós queremos ter um encontro com Deus, que nós queremos que Ele restaure a nossa vida, mas isso não significa quebrantamento. E aí eu quero mais uma vez trazer o exemplo ali de Pedro. Pedro anda com Jesus, Pedro tem um diálogo direto com Jesus, Pedro era um dos mais próximos de Jesus ali em meio aos discípulos, mas esse quebrantamento ele não aconteceu de maneira imediata. Esse quebrantamento ele aconteceu depois de Jesus mostrar para Pedro por N situações que ele não poderia ser autossuficiente, que ele não poderia confiar nele mesmo, que ele, Pedro, era só mais um que precisava de um Cristo salvador, de um Cristo restaurador, de um Cristo que tinha o poder para transformar vidas. Então, Pedro, ele teve o seu coração quebrantado e nós também precisamos ter o nosso coração quebrantado. Nós precisamos passar por essa experiência de nos humilharmos na presença de Deus e reconhecermos quem realmente nós somos. A igreja de Laodiceia, ela precisava reconhecer quem eles eram. A cidade de Laodiceia, eles tinham muitos aspectos extremamente positivos. Se a gente for olhar do ponto de vista histórico, dessas 7 igrejas que são narradas aqui no Apocalipse, ou dessas 7 cidades, melhor, a, a cidade de Laodiceia era a cidade mais relevante, a cidade mais importante. E por que que era a cidade mais relevante? É porque, geograficamente, ela era a cidade que dava acesso a toda aquela região da Ásia Menor. Então, do ponto de vista mercantil, do ponto de vista de distribuição de mercadorias, ela era um ponto muito estratégico, né? Se as pessoas quisessem vender, se as pessoas quisessem comercializar, estar em Laodiceia faria toda a diferença. Laodiceia era uma produtora de lã, uma cidade especializada ali em tecidos, e eles exportavam essa lã, esses materiais, esses tecidos, e por causa disso, Laodiceia, ela tinha um poder econômico muito bom. Era uma cidade muito potente economicamente falando, a cidade mais relevante daquela região, com toda certeza, com toda segurança. Se a gente for fazer um paralelo disso, do ponto de vista histórico, com o povo de Deus, Deus está falando assim: ó, esse povo, o meu povo para os últimos dias, é o povo mais relevante, é o povo que tem a verdade mais importante, porque é a verdade que vai concluir a pregação do evangelho, é a verdade que vai trazer o último período da história desse mundo, onde as pessoas elas vão ter a oportunidade de se entregar a Deus ou não, e depois disso só resta a volta de Jesus. Então, nós temos uma responsabilidade, uma missão e uma oportunidade extraordinária em mãos, tão extraordinária como era a cidade de Laodiceia naquela época, naquele momento. Um, um privilégio de sermos o povo de Deus para os últimos dias da história desse mundo. Mas aí a gente tem que se perguntar, o que que isso gera em nós? Meu gurizinho chegou aqui. O que que isso gera em nós? Isso gera em nós esse senso de compromisso, esse senso de responsabilidade, esse senso de que nós somos pequenos demais para tamanha responsabilidade? Ou isso gera em nós aquele sentimento assim, ó, nós somos o povo de Deus. Nós temos a verdade. Isso é, isso é um grande privilégio.
E aí a gente se foca mais nesse privilégio do que nessa responsabilidade. E isso pode facilmente fazer com que o nosso coração ele se engrandeça, né? Ele tenha uma arrogância espiritual, de achar que, fazendo a menção aí à cereja do bolo, né? De achar que agora nós somos essa cereja do bolo. A, o ponto de conclusão da pregação do evangelho. Que povo especial, que povo privilegiado. O fato é que nós somos esse povo não porque tenhamos algum mérito nisso. Nós somos esse povo pela misericórdia de Deus. Nós somos esse povo porque Deus, no seu amor, porque Deus, na sua bondade e na sua graça, na sua intenção de salvação, nos deu a oportunidade de sermos esse povo. Assim como ao longo de toda a história do povo de Deus, do povo de Israel, eles não tinham nenhum mérito em serem o povo de Deus, em representarem a Deus. Lá em Segunda Crônicas, Deus fala assim, ó, esse povo que se chama pelo meu nome. Se chamar pelo nome de Deus, né? O povo de Deus, o povo de Israel, ou o Deus de Israel, mostrava que aquele povo pertencia a Deus e que Deus pertencia àquele povo. Mostrava o vínculo que Deus tinha com esse povo. Agora, não necessariamente mostrava o vínculo que esse povo tinha com Deus. A pergunta é: qual é o vínculo que nós temos com o nosso Deus? De que maneira que essa verdade que nós temos a oportunidade de compartilhar tem mudado a nossa vida e tem nos impactado e tem nos enchido do Espírito Santo para nos usar de uma forma grandiosa e poderosa, relevante para as pessoas que estão ao nosso redor. Sabe, a característica central de Laodiceia era essa arrogância que fazia com que eles se achassem completamente autossuficientes. Essa autossuficiência era tão drástica na realidade de Laodiceia que literalmente Laodiceia ela foi destruída por um terremoto. E depois de Laodiceia ter sido completamente destruída por um terremoto, as autoridades da época, né, procuraram ali as lideranças políticas da cidade e falaram: olha, a gente quer reconstruir aí, a gente quer ajudar vocês a reconstruir a cidade. E eles eram tão autossuficientes que eles falaram assim: ó, não, nós não precisamos de ajuda. Nós temos completas condições de reconstruirmos a cidade sem precisar da ajuda de mais ninguém. Esse é um exemplo de como Laodiceia se via autossuficiente. Sabe, nós não podemos ser pessoas com essa característica. Nós precisamos sim sermos reconstruídos. Nós precisamos desse Deus que vem nos restaurar, que vem nos reconstruir. Nós precisamos dessa transformação e reconhecer essa necessidade é fundamental para que Deus ele alcance o propósito pelo qual ele nos designou. A gente tem essa característica histórica de sermos Laodiceia, mas nós precisamos diariamente lutarmos contra essa arrogância espiritual e permitir que esse quebrantamento aconteça para que nós possamos ser completamente restaurados pelo nosso Senhor Jesus. Deixa eu só colocar o meu celular aqui para carregar. Eu estou vendo que a bateria está baixa e eu não quero nenhum imprevisto aqui, né? Mas, queridos, voltando aqui para o texto, aqui ainda em Apocalipse, no capítulo 3, eu convido você a avançar para o verso 17 agora, que diz assim, ó: como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és uma degradação e miserável, pobre, cego e nu. Então agora Deus, ele está mostrando qual é a realidade de Laodiceia. A realidade de Laodiceia não é uma condição, né, de estar se ostentando. A realidade de Laodiceia não é essa realidade de prosperidade como ela se vê, mas a realidade de Laodiceia é que, na verdade,
ela é uma cidade pobre, cega e a sua nudez está revelada. E assim, tem alguns aspectos aqui que são muito interessantes para a gente perceber essa relação de que Deus ele está tratando aqui a cidade de Laodiceia como se fosse uma pessoa e falando das características dessa pessoa e mostrando que essa pessoa precisa mudar essas características. E dentre essas características, quando Deus fala a respeito da nudez de Laodiceia, a nudez no cenário bíblico, no cenário cultural da palavra de Deus, ela representa vergonha. Sempre que a nudez está exposta, a vergonha dessa pessoa está sendo colocada em questão. A nudez é uma representação dessa vergonha. Então, quando Deus ele está se referindo da nudez de Laodiceia, ele está falando que a condição de Laodiceia, na verdade, ao invés de ser essa condição, né, de exuberância, de potência, de força, é uma condição de vergonha. Sabe, qual é a nossa real condição? Qual que é a nossa verdadeira condição espiritual? Eu me apoio naquilo que eu faço, né, nas minhas realizações pessoais, naquilo que eu tenho conseguido fazer, nos hábitos que eu tenho conseguido mudar, e eu olho para mim mesmo e penso, olha, quantas realizações, quantos feitos, quantas vitórias eu tenho conquistado. E mal nós sabemos que a nossa realidade é uma realidade de vergonha. Mal nós sabemos que a nossa realidade é uma condição de nudez espiritual. Será que nessa manhã Deus ele não tem falado à sua mente, ao seu coração e dito para você assim, olha, você precisa reconhecer as suas necessidades. Você precisa reconhecer quem você realmente é. Nós precisamos mudar essa condição dessa arrogância espiritual e realmente nos quebrantarmos diante desse Deus para que ele venha mudar de uma forma completa a nossa realidade. Deus, ele tem grandes coisas para fazer por nós. E voltando lá no texto de Segunda Crônicas, Deus ele promete assim, né, que se esse povo se voltasse, se humilhasse, e aí ele promete: eu ouvirei a sua prece e promete fazer grandes coisas no meio daquele povo. Eu me incomodo às vezes quando as pessoas dizem que Deus não tem feito nada no meio do seu povo, porque isso não é uma verdade. Deus ele tem feito grandes coisas, nós vemos milagres acontecendo, nós vemos Deus agindo, mas também é verdade que Deus gostaria de fazer muito mais. Deus gostaria de derramar as suas bênçãos sem medidas sobre o seu povo. Agora, o que tem impedido isso de acontecer? Será que quando a gente olha para o povo de Deus, o que tem impedido que esse derramamento do Espírito Santo aconteça? O que tem impedido que Laodiceia deixe de ser morna e passe a ser aquecida e passe a ser ainda mais relevante, fazendo a diferença? O que precisa acontecer para que o derramamento do Espírito Santo aconteça, para que as chuvas do Espírito Santo elas sejam derramadas sobre nós? E aí você pode pensar em várias razões para isso, mas de acordo com a palavra de Deus e com o cenário da igreja de Laodiceia, o que falta para isso é esse quebrantamento. O que falta para que nós possamos experimentar reavivamento, experimentar uma reforma na nossa vida, é que nós precisamos ter essa necessidade de quebrantamento. Deus, ele apelou para o povo de Israel inúmeras vezes quando eles estavam oscilando entre servir a Deus e se afastarem de Deus. E em inúmeras situações, Deus convidava o povo de Israel a experimentar esse reavivamento e reforma, e isso resultava em uma comunhão plena com Deus. Agora, para que esse reavivamento e reforma acontecessem, eles precisavam se quebrantar, eles precisavam se humilhar, eles precisavam ver que a condição deles, ao invés de ser uma condição boa, era uma condição desesperadora. E talvez essa seja exatamente, ou talvez não, essa é exatamente
a realidade da igreja do povo de Deus nos últimos dias. O povo de Deus muitas vezes ostenta ter a verdade, muitas vezes ostenta ser fiel, ser um fiel seguidor da palavra de Deus. O povo de Deus muitas vezes sustenta o fato de ser a continuação do povo de Israel, e nós temos a oportunidade de abrir a palavra de Deus e dizer assim, ó, nós somos esse povo. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Mas eu já perguntei inicialmente, eu pergunto agora de novo. Isso significa mais uma bênção ou uma grande responsabilidade? O que que isso muda em nós? O que que isso tem feito na nossa vida para que nós reconheçamos a nossa necessidade de termos o Espírito Santo em porção dobrada, de sermos usados pelo poder de Deus de uma forma ainda mais grandiosa e poderosa? Quero concluir com as últimas palavras aqui que Deus diz a respeito de Laodiceia. O verso 18 diz assim, ó, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. E é interessante que, assim, Laodiceia era uma cidade rica, e uma das riquezas daquela época era ter ouro. Então, a cidade tinha ouro, mas Deus está falando, olha, você precisa comprar ouro, porque a riqueza que você tem não é uma riqueza verdadeira. E aí Deus continua. Oi, Parou Pedrinho, para eu acho que vocês acabou a também? bateria dele. Eu achei que acabou a bateria. Bah, Que pena. Deixa eu pausar aqui. entrou de novo ali. Descarregou. Só para concluir aqui, o verso 18, ele está dizendo assim, ó, vocês estão me ouvindo bem, né? Ouvido. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, já falei sobre o ouro, para que te enriqueças, mostrando que, na verdade, Laodiceia não tinha a riqueza que ela imaginava que tinha. Para que te enriqueças e vestes brancas para que te vistas. Aquela questão da nudez, a nudez representava vergonha, então Deus dizendo, olha, a sua condição, na verdade, é uma condição de vergonha. E ele continua, que unjas os olhos com colírio para que vejas. Historicamente, também é comprovado que a Laodiceia, ela tinha uma essência que eles usavam como um colírio, e as pessoas conheciam essa essência como o melhor tratamento para os olhos que existia naquela época. Então, todo esse cenário de exuberância de Laodiceia era, na verdade, motivos para sua arrogância, motivos para que eles se afastassem de Deus, motivos para que eles se achassem autossuficientes. E esse é o ponto. Sabe, na nossa vida espiritual, nós não podemos nos achar autossuficientes. É quando nós nos vemos mais frágeis, quando nós nos vemos mais dependentes, é que nós estamos sendo realmente fortes. E aí Deus vai concluir, e eu concluo, com as palavras do verso 20 e 21 que dizem assim, ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e com ele cearei e ele comigo. Só lembrando que cear era um momento íntimo entre as pessoas. Se a gente não participava de uma ceia no cenário bíblico do Antigo Testamento com uma pessoa que a gente não se sentisse à vontade. Cear mostrava você ser igual àquela pessoa. Era por isso, por exemplo, que um judeu, ele jamais comeria na mesma mesa que uma pessoa que não fosse judeu, porque aquilo não era algo comum. Então Deus ele está falando, olha, nós vamos fazer as pazes aqui, nós vamos restaurar o nosso vínculo, nós vamos restaurar a nossa
relação. O verso 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí eu pergunto essa manhã, nós estamos ouvindo o Espírito Santo falando na nossa mente, ao nosso coração? Nós estamos ouvindo Deus, Ele dizendo que deseja nos quebrantar, nos restaurar. Será que a gente está acomodado, feliz, tranquilo com a nossa vida espiritual, com o fato, né, de acreditarmos nessa verdade, pertencermos a essa verdade, confiarmos nesse Deus? Será que isso é o suficiente? Ou será que isso não está sendo um motivo para que a gente tenha uma arrogância espiritual e isso nos impeça de nos quebrantarmos diante do nosso Deus? Eu sei que daqui a pouco aí alguns vão sair e alguns vão talvez para o culto e nós vamos ter um sábado, mais um sábado, mas que nesse sábado você busque o quebrantamento, que nesse sábado você busque a restauração com Deus, que nesse sábado você peça a Deus, Senhor, eu preciso ser reconstruído. Eu reconheço que eu sou completamente dependente de Ti e que eu preciso da restauração que só o Senhor pode fazer na minha vida. Lembre-se que conhecer a verdade, que andar com Jesus, até orar e ler a Bíblia, não é o suficiente. Nós precisamos desse quebrantamento, dessa restauração completa na nossa vida, pelo poder do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. E eu faço uma pergunta final. Você quer pedir isso para Deus? Se você quer pedir isso para Deus, levanta a sua mão assim, ó, estou vendo aqui, e, e que nós possamos pedir. Vamos fazer uma oração para concluirmos? Senhor Deus, nós reconhecemos, Pai, que somos dependentes de Ti. Nós reconhecemos que muitas vezes podemos nos achar autossuficientes, podemos nos achar suficientes, mas nós não somos nada, Pai. Nós somos apenas trapos de imundícia e necessitados da sua graça restauradora e transformadora. Então, por favor, Pai amado, venha renovar, venha restaurar a vida de cada um de nós aqui, Senhor. Que nós possamos reconhecer que não somos nada sem Ti, Pai. Que nós venhamos reconhecer que precisamos dessa transformação que só pode ser operada pelo poder do Seu Santo Espírito. Eu te peço essa bênção em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Amém. Senhor. Amém. Queridos, obrigado pela oportunidade e que Deus abençoe a todos aí nesse dia.